Bom dia, meninas. Como estão? E a fé? E a palavra de Deus? Muita correria, né? Muitas coisas. Como eu coloquei ali alguns dias ali, nós estamos lendo Números, né? A gente leu do capítulo 1 ao 12. Essa semana nós iremos do 12 ao 24. Na leitura, confesso para vocês que na leitura aqui na Bíblia tem capítulos muito longos. Então eu optei mais pelo áudio, tá? Então assim, eu tô indo pro trabalho, coloco ali o áudio. Eu tô passando roupa, eu coloco ali o áudio da Bíblia. Eu tô fazendo alguma coisa que dê para mim escutar, para mim meditar, então eu vou e coloco o áudio em vez da leitura. E daí depois eu venho aqui na Bíblia grifando aqueles que eu já li. Algumas vezes a gente acaba lendo alguns trechos, um pedaço de novo, né? E eu não sei se eu fiz um breve resumo para vocês do 1 ao 12, mas eu já comecei aqui que eu tava grifando. Eu já comecei a ler o 12, 13 e comecei no 14 aqui também, que eu já grifei. E passando aqui no 12, eu quero passar para vocês, Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Daqui eu tiro uma lição para minha vida. Eu sou um ser humano que eu creio muito que as coisas de Deus precisam ser levadas a sério, né? Todos nós sabemos disso, que as coisas do Senhor precisam ser levadas a sério. Então, quando o Senhor nos dá um chamado, seja ele qual for, talvez hoje você vai, sem nem esperar muito, sem nem às vezes ter ouvido e entendido, o Senhor ele vai te usar, ele vai te chamar para fazer algo. Seja visitar uma pessoa, seja falar do nome dele. Então tudo que a gente faz, que a gente for fazer, tem que ser com todo o coração, com toda a verdade. Quando você é chamado para pregar, você tem que se dedicar a isso, a ouvir a voz do Senhor, e não aquilo que a sua mente, o seu coração quer dizer. Às vezes você vai para um lugar onde você foi ferido, e você precisa falar de Deus. E você tem que ouvir a voz de Deus, porque senão você vai falar daquela dor que está no teu coração. E a lição que eu tiro, que eu sou uma pessoa muito crítica, porque nós falamos muito que não temos tempo para ler,
para ouvir que seja a palavra de Deus, que o nosso tempo é tão corrido. Mas eu já falei para vocês que o nosso tempo, ele tem que ser conduzido depois que nós tiramos o nosso tempo para Deus. Porque se nós fazemos tantas coisas e deixamos Deus para depois, Ele não é a prioridade da nossa vida. E se Ele não é a prioridade na nossa vida, nós vamos dar atenção a tantas coisas e vamos agir por nós mesmos. Não vamos agir por aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Mas enfim, né? Já tô indo para outro lado ali. E eu quero dizer para vocês que aqui Deus fala sobre crítica. Irmãos que criticaram o outro irmão que Deus levantou como o líder. Então, eu quero que vocês entendam que antes da gente criticar, nós precisamos ser. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ser pessoas que tenham temor, que tenham fervor. E para a gente ser, a gente precisa se dedicar, tá? E todos nós vamos passar por processos que nós vamos estar num período mais lento, não tão interessadas a entender aqui o livro de Números, né? Como eu já passei para vocês, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, mas eu vejo que o Senhor aqui no Antigo Testamento, Ele vem trazer ensinos a um povo de como Ele quer que esse povo seja. E isso vem para nós. Então, eu quero dizer que é muito fácil a gente criticar, a gente levantar uma questão e seguir firme nela. Mas e a nossa parte? Nós estamos fazendo? Ou nós queremos colocar a responsabilidade em apenas uma pessoa, um ser? Entendam que a nossa vida, ela não vai haver transformação. Nós não teremos renovação de mente se nós não estamos dispostos a dar o nosso tempo a ter Deus como prioridade. Tá bom, meninas? Então, é isso que eu quero falar com vocês. Vamos deixar, assim, críticas de lado. Vamos parar de entender o que as pessoas querem, o que as pessoas estão fazendo e vamos nos dedicar a nós entender, a ler, a orar, a ter o nosso tempo com Deus. Eu não estou falando que você tenha que fazer as coisas de forma performance, não. Que muitas vezes você vai orar corrido, muitas vezes você vai levantar e você vai estar orando no caminho do seu trabalho, porque é corrido. Mas tire o seu tempo exclusivo para Deus, tá bom? E é isso. Essa semana nós vamos ler do 12 ao 14. Sugiro para vocês que ouçam. Coloque áudio, tem no YouTube ali. E tirem algumas lições. Compartilha com a gente algumas lições. Eu tirei essa aqui da Miriam sobre criticar, né? Jesus fala que fala face a face. Porque muitas vezes a pessoa não vai ver o tempo que você está tirando com Deus. A pessoa não vai entender que você falou com Deus, que às vezes Deus fala, opa, vai devagar, opa, espere, calma, estou agindo, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia, deixa gente, deixa acontecer no tempo de Deus. Faça, mas não deixe de ler, de orar. Não deixe de congregar. Beijo, fique com Deus, boa semana. E é isso. E essa semana, do 12 ao 24, ouçam. Depois vem grife, tá bom? Tenham uma linda semana.